Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado, de olho nos acontecimentos lá em Chicago. A semana encerra aí de forma negativa para os preços. A sexta-feira foi de queda nas cotações. O julho fechou com quase 6 pontos de baixa, 14 dólares e 93 centes por bushel. E o março de 2015, referência para a nossa safra aqui no Brasil, 12,43, perdeu mais de 10 pontos aí. São os negócios com a soja lá na Bolsa de Chicago. Ontem o primeiro vencimento chegou pertinho dos 15 dólares por bushel. No encerramento chegou a ter registros acima desse valor, acima de 15 dólares por bushel, mas acabou encerrando aí pertinho dos 15, 14,99 foi o preço de encerramento de ontem e hoje perdeu mais um pouquinho. Vamos entender o que está acontecendo no mercado, essas incertezas e o que está impedindo novos avanços nos preços nesse momento. Quem traz as informações para a gente é o Fernando Pimentel, lá da AgroSecurity. Muito boa tarde para você, Fernando. Obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Vamos começar com esse mercado de hoje. Depois de encerrar aí com ligeira alta ontem, hoje voltou a cair. O que aconteceu? Quais foram as informações que fizeram o mercado devolver os ganhos hoje, Fernando? Na verdade... Boa tarde. Na verdade, o mercado tem poucas notícias de grande importância nos últimos dias. Nós estamos vendo aí o compasso de evolução do plantio de safra americana. Safra americana indo normal, indo bem, né? E alguns rumores do lado da demanda de que importadores chineses estavam tendo um pouco mais de dificuldade de abrir suas cartas de crédito para importação, por falta de limite de crédito no sistema financeiro deles, ou até de bancos internacionais. Então, é um mercado cheio de rumores, e diria para você, rumores de pequena monta, né? Nada extremamente significativo. Conforme eu já falei na última conversa que tivemos, nós já passamos o primeiro terço da safra americana com sucesso, quer dizer, está evoluindo satisfatoriamente. Nós tínhamos aí um atraso no início do ciclo, agora já está mais equilibrado. E dentro do campo dos fundamentos, nós temos aí que a Argentina está com a soja acumulada, né? Ela não está colheu, né, a sua safra, e não está vendendo por razões que são semelhantes a um momento que o Brasil viveu agora, uns 2 meses atrás, onde o produtor segurou um pouquinho a venda da soja, porque o câmbio ficou muito reprimido, embora Chicago tenha dado uma mãozinha, o câmbio ficou um pouquinho retraído. Muitos produtores fizeram fixações de soja em dólar para fixar o câmbio mais para frente. E lá na Argentina a situação é um pouco diferente e o produtor retarda a comercialização por uma razão simples. Se você tiver um país que tem inflação de 40% ao ano, para que você vai querer seu dinheiro no banco? Eu vendo minha soja hoje em pesos, né, o dinheiro deles, coloco isso no banco e esse dinheiro vai depreciando. Então, o produtor argentino vende sua safra meio que de acordo com seus cronogramas de compromisso, para pagar suas contas. Vendo hoje para pagar uma conta amanhã. E isso deixa o quê? O produtor e o mercado argentino está bem estocado, né? Aqui no Brasil também estamos, diria para você, um pouco retardado em termos de comercialização, se compararmos aí na média dos últimos 3 anos. A safra brasileira ainda tem algum volume para fazer. E nós temos aí uma safra americana evoluindo bem.
Tá. Então, Só para entender essa questão aí da produção na Argentina, o que significa na prática esse represamento aí dos negócios? Um buraco na oferta nesse momento é mais importante de ser analisado ou uma possível enxurrada de oferta mais lá na frente, hein, Fernando? O que pesaria mais em termos de formação de preço? da mesma forma que o produtor brasileiro, o produtor argentino tem um cronograma de pagamento de contas. É claro que na Argentina, o senso de oportunidade de venda ele é interpretado de uma forma diferente do produtor brasileiro. Porque o produtor brasileiro pode, eventualmente, fazer uma venda agora, entendendo que Chicago está bom e que o câmbio nos próximos 90 dias não vai evoluir muito mais do que isso, por causa de eleição, política monetária, etc, etc, etc. O produtor brasileiro pode, eventualmente, fazer uma venda, aplicar no mercado financeiro, não é? E ele ter o seu retorno. Essa realidade não existe muito lá na Argentina, porque a remuneração do capital lá está abaixo do que é corroído, erodido pela inflação. Uhum. Então, criar reserva, a melhor reserva que o argentino tem, se você pegar um avião aqui e descer em Buenos Aires, vai ver que você vai comprar coisas com descontos muito bons se você tiver dólar em espécie para dar para o lojista. Uhum. Você vai comprar bons vinhos com descontos maravilhosos, você vai comprar roupa, couro, etc e tal. Se você tiver dólar ao invés de peso, ou dólar ao invés de cartão de crédito. Então, por quê? Porque ele quer construir ali uma reserva de valor na moeda estrangeira, porque a moeda local deprecia muito e muito rápido. A mesma lógica do produtor rural, ela existe. Quer dizer, o produtor vai vender rapidamente para quê? Se a moeda local deprecia. Ele não pode fazer reserva em dólar, ele não pode vender e pegar dólares e colocar debaixo do colchão. Mas o que ele tem que equivale ao dólar é a própria mercadoria. Uhum. Então, a despeito de você eventualmente ter um pouco de quebra técnica, de manter sua soja preservada no armazém, etc e tal, é compensada pela reserva de valor que a soja representa, porque ela é dólar, né? O produtor na Argentina, sob o ponto de vista de posicionamento de mercado, ele é um agraciado, porque ele tem uma moeda, um ativo em dólar, num país onde desesperadamente todos gostariam de ter dólar. Ele tem dólar na forma de soja. Então, mas assim, para o mercado, como é que o mercado analisa esse recuo na oferta argentina? Ele precifica isso agora ou imagina que essa soja seja despejada no mercado mais à frente? E que impacto a produção argentina teria na formação do preço internacional, por exemplo? O que ocorre, Alexandre, não está em Chicago. Chicago não está olhando a esse aspecto. Chicago, já falei aqui várias vezes, não quero ser repetitivo, ela é uma bolsa doméstica. Ela é uma bolsa que olha muito para o umbigo. Tá lá, olha a Argentina, olha o Brasil, considera a quebra de safra aqui ou lá, tá? Mas é sempre como um pano de fundo do que ocorre no mercado interno deles. Esses aspectos sul-americanos têm muito mais a ver com os prêmios do que, de fato, com Chicago. Então, Chicago está lá convivendo com as questões internas dele, que é a questão de baixo estoque, uma demanda ainda firme, então isso sustenta lá. É lógico que eles olham que tem muita soja aqui no Brasil, mas Argentina. Eu não vou desmerecer esse aspecto fundamentalista. Só que, se o peso é grande, eles dão desconto, olhando sempre para as questões mais domésticas. Onde isso é compensado de fato é no prêmio, nos prêmios dos portos brasileiros e argentinos. Na hora que desovar e que acelerar essa colocação de soja argentina e os sinais estão começando a aparecer, é de se esperar que os prêmios nos portos da Bacia do Prata
e aqui no nossa costa leste vão ficar mais fracos. Uhum. Isso se refletirá no preço da soja na origem. Quais são os aspectos positivos para o produtor que está lá em Rondonópolis, BR-163, Lucas do Rio Verde, etc. O frete está melhorando, o câmbio está dando sinais de que cansou de ficar lá embaixo nos 2,20, né? Então ele está mostrando aí uma gradual recuperação. Então temos o câmbio que pode ajudar, temos o frete que pode ajudar e a compensar uma eventual queda aí desses prêmios aqui nos portos sul-americanos. Agora, também é aquela história, eu acho que olhando agora para o norte, olhando para os Estados Unidos, o tempo está indo e a soja está evoluindo a contento. Uma produção normal. Você não vê então um cenário muito positivo para preços daqui para frente então, Fernando? Olha, nesse primeiro instante, a menos que ocorra alguma coisa maior nos Estados Unidos em relação à produtividade lá. Nesse instante não vejo nada. Se você for considerar uma equação de risco de cair ou de subir, o coeficiente de risco de cair está aumentando um pouco mais, né? Por causa desses fatores que estamos falando, seja pelo prêmio, né, no porto, e seja por próprio Chicago aí, através da evolução da safra americana. Mas a demanda, por exemplo, não ajudaria a segurar essa possível queda nos preços? A gente continua vendo que os Estados Unidos continuam vendendo soja sem ter, né? Pelo menos pontualmente, né? Talvez os chineses, no momento que entenderem que a safra americana já está com um risco administrável, enfim, tem isso. E olhando para a América do Sul e vendo uma desova de estoque argentino no mercado, quem sabe eles não diminuem o ritmo de compra, né? Na verdade, olhando lá para trás, nós já tivemos aí os cancelamentos, soja que sai daqui e vai para lá, e já existe aí, apesar dos cancelamentos terem vindo mais tardiamente, em menor intensidade do que se esperava, né? Pode ser que agora, no momento de um pouco mais de conforto, né, eles possam reduzir um pouco o ritmo de compras. Embora as margens lá na China de esmagamento e de criação estão melhorando. Então, não haveria aí um motivo muito forte de se reduzir essa demanda, não. Eles estão comprando bem, vão seguir comprando bem. Eu só digo o seguinte, muitas vezes o produtor está apostando demais em uma alta, né, em cima de clima de safra americana. Ele tem que olhar aquela ampulheta, né, aquele reloginho de areia quando você vira. É importante salientar que 1/3 da areia já desceu pelo buraco. Então é importante o produtor já começar a olhar isso com um pouco menos otimismo de que o mercado possa aí subir substancialmente aí até na faixa de $16, por exemplo. Essa possibilidade já está bem menor. Tá? Agora, esse valor de 14,90 ou 14,93, que foi o fechamento hoje, é um bom nível para os negócios ou para se fechar negócios? Ou a questão do prêmio, a questão do custo de transporte precisa ser analisado antes de uma tomada de decisão? Eu acho que os preços estão bem positivos no campo, o cenário é bom para a soja, porque o milho já está surgindo uma nuvem negra sobre os milharais. Né? Porque na verdade tem muito milho para entrar no mercado, né? Tem um volume, o produtor está queimando um pouco o milho para segurar a soja onde ele pode. Não tem um fundamento que, se você olha para o milho, a menos que o governo entre tomando posições de estoque, montando campanhas aí de recuperação de renda, não há uma perspectiva de alta para o milho.
E Ainda mais com a entrada da safrinha daqui a pouquinho, né? Logo mais vem safrinha, então a safrinha com problemas de armazenagem, como a gente já conhece, e esse frete está razoável, vai desovar essa safrinha. Enfim, não tem um fundamento que nos permita apoiar qualquer possibilidade de uma recuperação dos preços do milho no médio prazo. Você vê, BMF vem deteriorando, hoje já caiu mais 50 centavos, fechou aí para Campinas, se não me engano, 26,50 nessa casa, e nós viemos de 30, né? Chegamos a bater 30, 29,5, ficou um tempo no 29, agora já estamos em 26,50, e acho que ainda não encontrou o chão. Eu acho que nós vamos ver o milho ali na casa dos 25 alto, 25,80, 25,90 Campinas, que daria um preço horroroso na BR-163. Entendi. Vamos voltar àqueles preços lá do ano passado na faixa de R$10, talvez 9, 10, necessitando de um programa lá do pessoal da política agrícola, lá do meu amigo Ceneri Paludo, que agora está sentado no trono mais importante da política agrícola nacional. Não tenha dúvida. E me diz uma coisa, se o momento é bom para quem tem soja disponível, seria interessante alguns negócios nesses atuais patamares. Para a soja março de 2015, maio, a gente está vendo um preço na casa aí dos 12,40, até menos que isso em alguns momentos. Vender safra nova nesse momento é uma boa atitude, é uma recomendação? Não, na verdade, até ontem a gente teve naquele evento Perspectivas do Agronegócio lá em São Paulo. Na BNF, né? Exato. E conversando com alguns produtores, ou até pessoal de trading que estava lá, a movimentação de compra de safra 2015 está bem devagar. Né? Mas porque os preços não estão interessantes, Fernando? Os preços não estão interessantes, principalmente não só olhando Chicago, mas se olhar o prêmio, os prêmios são negativos. A verdade é que nos prêmios você reserva o desinteresse que a indústria tem de comprar nesse momento. Desde 2008 esse é um movimento muito comum da indústria e dos exportadores, porque ninguém quer ficar carregando posição comprada nesse período de volatilidade de safra americana. Quer dizer, nós estamos entrando no weather market, então você olha a tela hoje, está 14,90, se der uma estiagem no período de floração e enchimento de grãos nos Estados Unidos, o mercado pode ir a 16, 17, como eu já falei aqui. Se a safra for bem, também pode cair para 12, né, que é o mercado está sinalizando. O que acontece é que as trades hoje elas têm um pouco de receio, porque em 2008 muitas ficaram assustadas com o volume de ajuste que tiveram que bancar nas bolsas de futuro, por carregar a posição de produtor muito cedo. Não sei se você se lembra, em 2008, 2007, era comum você ver, por exemplo, produtor ter fixado 30%, 40% da produção dele em janeiro, fevereiro. Se ele fixou com a trade, isso significa que a trade estava posicionada long lá, comprada, né? Claro que eles têm compensações com operações na Europa, farelo, um pouco mais, de qualquer forma, era uma posição comprada muito grande e que, quando ocorreu aquela alta absurda, né? As trades tiveram que bancar ajustes bilionários na Bolsa de Chicago, através de suas corretoras e operações de investors e tudo mais. Tiveram que bancar um volume muito grande que debilitou o caixa de muita empresa. Então, essa história, né, o gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, isso mudou de lá para cá, obrigou as trades a mudar um pouco seu regime de operação. E aqui também tem um outro comentário, particularmente de Brasil,
que a perda de frete, né, em função do frete há 2 anos atrás também machucou muito as empresas. Então elas hoje querem fixar e formar preço muito mais próximo da colheita do que no passado. Quer dizer, mesmo se a gente considera preços interessantes, esses 12,40 aí, faltaria comprador, é isso? Na verdade, hoje está claro o desinteresse em formar posições grandes para a safra 2015 das trades. Os prêmios, porque você aplica os prêmios a esses 12,44, já dá um número muito... Se bem que nós temos que falar de março primeiro, né? 12,43, vai dar um preço que não estimula o produtor, principalmente se ele fizer a conta com esse câmbio aqui. Uhum. É claro que o produtor tem que pensar no câmbio 2,45, etc. Tal, que é o câmbio que o mercado espera que vai estar na tela em dezembro, né? Depois da eleição, principalmente, é provável. Agora, se o PT não ganhar, se ganhar eventualmente um partido que tem um pouco mais de credibilidade no mercado financeiro hoje, tem que tomar um pouco cuidado com essas previsões cambiais, porque nós podemos ter um influxo de capitais novamente, nós podemos ter o próprio bom humor do sistema financeiro, poderia trazer esse câmbio para patamares aí muito próximos do que nós tínhamos no ano passado, no primeiro semestre. Então, é muito delicado para o produtor agora fazer esse tipo de prognóstico. Nenhum economista hoje está arriscando seu diploma em fazer projeções cambiais aí. Porque o que é importante e é bom para o produtor é que muitos produtores assumiram o compromisso de compra de fertilizantes, eventualmente defensivos, em dólar ou em troca. Mas isso principalmente os produtores que estão no sudoeste goiano e no Mato Grosso, no Cerrado como um todo. O produtor do Paraná, do Rio Grande do Sul, que financia no Banco do Brasil, no Sicredi, no Sicob, enfim, esse é um produtor que normalmente está ali mais exposto porque ele está devendo em reais. Né? Lá é comum descasar moeda. Né? O produtor do Mato Grosso, de Goiás, do Cerrado de uma maneira geral, evita descasar moeda. Né? Ô, Fernando, mas em se confirmando uma safra cheia lá nos Estados Unidos, próxima aí dos 100 milhões de toneladas, esse preço que hoje está 12,40 para o março de 2015, preço a futuro, ele não pode ficar pior ou já está mais ou menos precificado aí esse valor para março? Veja que esse spread de R$ 2,50 entre o spot, que é o mercado de agora, e o futuro, ele já tem uma boa componente otimista aí, né, de recuperação de estoques, etc e tal. Só que na hora que a gente fala de fundos, né, os fundos eles potencializam as notícias. Então, seja para pior, uma super safra, o mercado pode vir bem abaixo ainda desses 12,40. Pode, eu acredito que poderia vir para não ser apocalíptico, ele poderia vir a $11 por bushel no março e no maio. Em contrapartida, se a gente tiver uma quebra de safra no enchimento de grão, por exemplo, uma estiagem mais prolongada, etc e tal, nós podemos ver esses mesmos fundos estilingando o mercado que poderia subir normalmente para 15, podendo ir para 17, entendeu? Ou seja, o jogo não está jogado, precisamos acompanhar o desenvolvimento da safra nos Estados Unidos, precisamos, enfim, tem uma série de poréns aí a serem analisados ainda. É isso, Fernando? E com a presença dos fundos, sempre ampliando os movimentos de alta ou de baixa. São os fundos que conferem a volatilidade para o mercado. Então, não dá para hoje, olhando essa tela aqui, dizer que os 12,44 é o limite de baixa que o mercado precifica hoje para uma safra normal nos Estados Unidos. Uma eventual
safra de 100 milhões de toneladas, como você se referiu, pode trazer um peso maior, talvez num curto prazo, diria assim, 60 dias, 90 dias, talvez ali no período entre setembro e dezembro, que o mercado estaria passando por uma ressaca de overdose de soja nos Estados Unidos, né? Então aí nós teríamos talvez nesse hiato aí, nesse lapso de tempo aí, entre setembro e dezembro, poderíamos ter que conviver com a sombria tela de 11 dólares em maio por bushel. Com certeza o mercado teria que compensar com prêmios um pouquinho mais animadores para não acabar com as festas dos produtores, as festas de fim de ano. E aí o mercado gradualmente, meu caro, eu tenho muita fé nisso, porque a proteína animal da soja ainda é a mais barata do planeta e tem muita boca para alimentar na Ásia. Aí o mercado volta a recuperar em dezembro, janeiro, fevereiro, para dar remunerações razoáveis para os produtores. Uma safra americana de 100 milhões de toneladas talvez traga o produtor hoje que está com 30% de margem para o patamar de 10% de margem. Uhum. Mas mesmo assim positivo ainda para ele. Sim, eu diria que para o perfil de produtor que tem 50% de área própria, mais ou menos assim, eu diria que ele poderia ter uma safra não deficitária, com uma margem muito magra, porém não desastrosa, mesmo com uma safra cheia nos Estados Unidos. É claro que a gente está falando aqui de um exemplo genérico, mas um produtor que tem um pouco mais de alavancagem, com máquinas, que vem crescendo em cima do pasto com um pouco mais de sede, né, de acima de 10% ao ano e tal, esse é um produtor que teria um risco maior de atrasar contas aí num cenário de 100 milhões de toneladas para a safra dos Estados Unidos. Agora, então, não ficar afobado para vender pode ser uma boa dica, Fernando, já que depois de passado esse intervalo que você citou aí, a situação pode ser de incentivo mais lá na frente? Olha, eu diria para você o seguinte, com prêmios negativos, bem negativos hoje, sobre o março, sobre o maio, se pensarmos na possibilidade de ter um câmbio mais fraco ainda do que temos agora, realmente a decisão de venda em dólar talvez fosse meio arriscada até. Eu diria para você o seguinte, agora eu ficaria quieto. Né? Se tiver a possibilidade de fazer troca, ou eventualmente fazer um NDF, né, que são essas operações de fixação com os bancos, porque o que acontece? Na ausência das tradings no mercado, hoje o Banco do Brasil tem nas agências a possibilidade de hedge, o produtor pode buscar uma operação dessa forma, onde não tem que pagar os ajustes, o banco fica com uma pequena comissão pelo hedge, lógico, pela gestão de caixa desses ajustes de bolsa. A Rabobank também tem operações de NDF. Tem vários bancos hoje oferecendo essa possibilidade de travar o preço. Ele não trava o prêmio, não trava o frete, não te dá o preço na origem. Ele vai te oferecer uma oportunidade de hedge em uma operação de derivativo para você fixar uma eventual perda, né? É uma possibilidade. Eu diria para você que para produtores bem grandes, e até, por que não, até os menores, mas principalmente os produtores do Cerrado, devem estudar essa possibilidade na ausência de fixações das tradings em condições de mercado razoável. Hoje não existe uma fixação 2015 boa. Existe, eventualmente, na conta de produtores altamente produtivos, etc. existe oportunidade de fixações
em preços razoáveis. Razoável aí para 2015 e hoje, olhando esses preços da tela aqui de março e maio, seria algo aí que reservasse 15% de margem e tal. É uma safra que, se você olhar para frente, nós estamos recompondo os estoques mundiais. Se os Estados Unidos colher bem, nós vamos ter uma recomposição de estoques. Isso geraria aí um nível de margeamento dos produtores do Cerrado, principalmente, bem menor que as duas últimas safras. Bom, tá certo. Dicas importantes, você que é produtor rural ouviu aí o que o Fernando disse. Muito obrigado por enquanto pela sua participação, a gente vai voltar a conversar, claro, acompanhando o que vai acontecer com a safra lá nos Estados Unidos e traçando possivelmente aí novas tendências aí para os preços. Muito obrigado por enquanto, viu, Fernando? Volte sempre. Imagina, um abraço para todos, bom fim de semana. Obrigado, para você também.